Boa noite a todos. Já está certinho aqui, Júlio? Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 13 da Fonte Viva. O título é Ergamo-nos, né? Só que hoje eu vou adotar uma dinâmica, né? Vamos ver se vocês conseguem dividir melhor com o que a gente vai poder falar juntos, né? Porque quando eu estou falando aqui, vocês estão pensando aí, né? Então, vamos hoje numa dinâmica um pouquinho diferente, porque essa é uma mensagem de uma parábola, né? Que é a parábola do filho pródigo. É uma parábola maravilhosa. Tem autores que dizem que a parábola do filho pródigo tem tanto ensinamento que parece um evangelho dentro do evangelho, né? Então eu vou contar rapidamente a historinha e à medida que a historinha vai sendo contada, a gente vai lendo aqui o texto, tá bom? Senão vai ficar muito difícil a gente compreender. Eu, ao ler o texto, eu senti essa dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos contar a história que ocorreu há 2000 anos atrás, né? Mas à medida que a gente vai falar dessa história, a gente tem que falar do que é hoje. Porque a proposta do Emmanuel é essa hoje. Vocês vão entender. Ele faz indagações para nós. Isso é muito legal, né? Porque nos faz pensar, né? Passar a semana toda pensando, não em mim, no Emmanuel. Então vamos lá. A história é de um senhor que aqui, é claro que é um simbolismo, esse senhor aqui representa Deus, é um pai. Ele tem 2 filhos, um mais novo, um mais velho, 2 homens. E esses filhos vão representar a humanidade como um todo. E como filhos, né, nunca são iguais, né? Isso, quem é mãe sabe isso, né, Isabel? Cada um de um jeito. E o filho, ele chama de filho pródigo. O que é pródigo? É um esbanjador. É o cara que gasta tudo, não pensa em nada, só pensa no prazer imediato, nas coisas materiais e vamos embora, né? O outro filho, mais velho, já um pouco mais impetuoso, gosta de uma zona de conforto, né? E vocês vão entender como eles agem. Então Deus, né, que seria o pai desses filhos, ele divide os bens dele entre os 2 filhos igualmente. O que quer dizer? Que Deus dá a todos nós de forma igual. Cabe a nós trabalhar cada coisa que nos foi dada, porque quando ele nos criou, as sementes já estavam lá, né? A gente sempre fala da sementinha porque é a base da criação. Deus não vai criar espírito, né? O princípio espiritual oco. É uma construção, então ele deixa elemento e a gente constrói. Bom, o que acontece? Já aconteceu uma coisa estranha, porque o filho mais novo pediu a herança antes, né? Então a gente está mais que acostumado, né? Eu acho que hoje alguém já passou por isso, ouviu sobre isso. Pedir a herança antes dos pais passarem para o outro lado, estava com pressa, né? Então o pai, muito complacente, muito bom, Deus, você pediu, então vou dar. Dividiu e deu. O filho mais novo pegou a herança e foi embora. Foi embora para terras bem longínquas. Se vocês lerem a parábola, vocês vão ver que clareza essa parábola que está em Lucas é colocada. E aqui a clareza do Emmanuel é maravilhosa. Então ele foi para terras longínquas e lá ele torrou tudo. Ele esbanjou mesmo. Ele gastou tudo. Ele não dava valor para nenhum bem, nem moral, nem espiritual. É aquela pessoa que tem a vida dela, ela tem saúde,
No caso dele, tinha condições, né? Tinha os bens para manter todo aquele prazer imediato, mas não tinha noção de onde vinha essa saúde, de onde vinha esse tempo todo para ele poder fazer tudo isso. Ele nem pensava em Deus. Então, um dos ensinamentos dessa parábola é justamente isso, esse distanciamento do que Deus se apresenta na nossa vida. Que a maneira como ele agiu fez ele fazer dessa forma. Bom, durante esse tempo que ele gastou tudo, ele também não percebeu que era uma situação provisória, né? Porque vocês já viram o dinheiro se multiplicar sozinho? Bem material se multiplicar sozinho? Alguém aqui conhece o método? Não. Então esgotou. Quando esgotou, ele ficou na mais pura pobreza, passando fome. E essa fome, é muito interessante como o autor trata isso, né? É aquele vazio, aquela insatisfação em decorrência daquilo que ele fez, né? Porque ele, se tivesse pelo menos encontrado um equilíbrio, ele não ia se sentir tão vazio, tão insatisfeito, com tanta fome. Então ele precisou parar e arranjar uma solução. Imediatamente ele foi procurar um emprego, mas como ele era um homem que só gastava, ele não tinha muita habilidade, né? Ele foi cuidar dos porcos. E eu não sei se vocês sabem, os judeus não eram muito afinizados ao bichinho, certo? Então, ele tinha que dar comida aos porcos. Ele estava com tanta fome física que ele queria comer o que os porcos comiam. Mas a pessoa que cuidava não deixou. Estranho, né? Lei da causa e efeito. Né? Ele não se cuidou, ele não pensou. Aí ele começou a refletir. Ele começou a cair em si. Nessas terras longínquas, como diz na parábola, é quando simbolicamente significa que a gente se distancia de Deus, né? E quando que a gente se distancia de Deus? Deus, obrigada pelo dia que vai começar, obrigada pelo pão que eu tenho, obrigada pela família que eu tenho, obrigada pela doença ou pela saúde que eu tenho, porque eu tenho você. Deus ama a gente só pelo fato de nós existirmos. Deus não é inalcançável. E não é algo que a gente tem que pensar, é Deus e pronto. Não. A gente tem que sentir Ele próximo, tem que se sentir feliz, tem que ter alegria em pensar que Deus existe. E o nosso filho pródigo aqui, ele esqueceu tudo isso. Quantas vezes a gente não faz isso? Fica correndo atrás, né? Ai, tem que trabalhar, ai, tem que lavar, ai, tem que passar. O homem, ai, eu tenho que levar o que prover a minha casa, os meus filhos. Ai, preciso consertar aqui, comprar o carro. E os valores espirituais, eles ficam onde? A gente não se dá esse tempo. Mas somos nós. O tempo. Quem trabalha o tempo? Somos nós mesmos. Não tem aquela história que o que menos tem tempo é aquele que nunca tem tempo para pensar. Então ele vai ter sempre uma desculpinha. Bom, aí o que fez? Bom, já que eu tô tão mal assim, né? Ele pediu desculpa a Deus, ele pediu desculpa ao pai e voltou para a casa do pai dele. E o pai que o recebe com muita compaixão, com muito carinho, com muito amor, né? Se a gente pensar simbolicamente, outra vez, é o pai lá de cima. Porque o amor de Deus pela gente, ele é irrestrito, não tem restrição.
ele é incondicional. Deus nos ama por tudo que a gente faz. Você fala, peraí, mas e no caso dele aqui, né, que fez tudo errado, Deus amou também nesse momento? Vamos ver então o que acontece com Emmanuel. O filho, né, quando o filho deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Se tocou, caiu em si, né? Percebeu o quanto ele estava longe de Deus. Foi difícil ele encontrar Deus de novo. Aí diz o Emmanuel: sair da cova escura da ociosidade para o campo de ação regeneradora. Ociosidade é aquele cara que fica, né? Quando a gente fica assim desanimadinho, tristinho, sem vontade de fazer nada, nem por si, nem por ninguém. Erguer-se do chão frio da inércia, que é a indiferença, né? E vai para o calor do movimento reconstrutivo. Ou seja, o movimento que reconstrói é a vontade de querer melhorar. Por isso que a gente não muda o outro, porque a vontade vem daqui para cá e não de lá para cá. Vamos ver. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva, penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Ou seja, a gente tem sempre dentro de nós todas essas coisas boas e sempre há tempo para que a gente possa resgatar valores perdidos. Não adianta se autopunir, se vitimizar, né? Como ele diz aqui, ficar negativando, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Gente do céu, a gente tem que saber que é do céu mesmo, né? Foi o Pai que nos criou. Vamos ser sinceros, vamos ter uma conversa gostosa com ele. Dizer, olha, eu estou cheio de falhas e agora eu falhei mais ainda. Eu preciso da sua luz. Vamos ver o que o Emmanuel pergunta. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, está falando da gente, né? Porque todos aqui, todos aqui, nós erramos, acertamos, às vezes erramos mais, às vezes acertamos menos, mas é cada um no seu ritmo, no seu passo. Não tem ninguém aqui igual a ninguém, não como espírito. Quantos de nós, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, ou seja, a nossa encarnação, a gente tem um monte de coisa boa e não enxerga, e geralmente quando a gente perde, o que acontece? Se eu não tivesse feito tal coisa, né? Se eu não tivesse tal, eu não teria perdido. Aí dá valor. Olha como a gente é terra ainda. É humanidade. É humanidade. Quando perdemos essas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Então a gente faz tudo aquilo, vai para longe, gastar tudo, tá? Aí vira para Deus e fala, Deus, agora eu estou pedindo perdão, então eu vou querer tudo, você vai me ajudar, tenho certeza, vai dar tudo certo. Não. Aí o Emmanuel ainda fala assim, quanto de nós voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente das nossas paixões, exigimos que o Pai, o Todo Misericordioso, se faça presente ao nosso lado, por intermédio de divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Será que é assim? Essa é a grande pergunta. Se é verdade, no entanto, que achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé,
e retiremos da retaguarda aquilo que a gente deve desejar abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola, porque no começo é uma frasezinha pequena, tá? Ergamo-nos e tá, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Então ele diz aqui, levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Então os espíritos estão propondo a nós o quê? A nossa reforma íntima, a nossa grande oportunidade que a cada passo, por menor que seja, no nosso caminho de evolução, nos faz um bem incrível, não é? A gente se sente mais leve quando a gente ajuda alguém, não é? A senhorinha que está concordando comigo, né? A gente se sente feliz, só puxa, pude ser útil hoje. Eu posso ser útil comigo mesma. Eu posso tomar a decisão de que eu tenho condições de não esquecer a lei de justiça, que é a lei de Deus, e que está associada à misericórdia, porque a lei da justiça diz o seguinte, que Deus vai sempre nos perdoar, Ele sempre vai nos atender às necessidades, mas o espírito vai receber o que merece e de acordo com as suas ações. Ele não interfere. E necessidade de aprendizado, ou seja, ele fez uma escolha. Fizemos uma escolha no nosso dia a dia. Mas, de repente, de alguma forma, porque somos seres imperfectíveis e não vamos ser perfeitos como Deus. A gente vai ter uma perfeição relativa, né? Quando acabar todo esse nosso aprendizado. Mas aí a gente para, reflete, conta até 1000, né? Faz como o Chico, quando ele não queria responder, ele colocava um copo de água na boca, o que já era uma dificuldade para ele, principalmente depois que ele ficou doente, e segurava a água aqui. Porque se ele fosse falar com o outro, o que ia acontecer? Cuspia toda a água, né? Então ele arranjou um jeito. Eu já teria um problema maior, já precisaria colocar uma fita crepe, né? Porque sou uma pessoa impetuosa, mas também já estou aprendendo, no meu tempo, mas vou aprender. E cada um de nós tem que olhar para essas falhas, né, das nossas ações, do nosso dia a dia, não como um pecado, uma punição, uma coisa que vai nos arrastar para o resto da vida. Não. Se nós estamos aqui, a gente tem que valorizar esta chance. É assim que a gente reconhece Deus. Deus, ele já mostrou, ele não queria sacrifício, ele não queria regra para tudo, ele deu livre arbítrio. Essa liberdade que ele dá é para a gente saber trabalhar com ela. Não é libertinagem, sai por aí fazendo tudo o que quer, atropelando tudo, passando por cima. Então vamos sentir esse amor de Deus só pela nossa existência e dar valor a esta vida que nós temos hoje. E nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. Às vezes o último suspiro da nossa vida, a gente ainda consegue fazer uma coisa boa e a gente chega no outro lado e fala, ai, que bom que consegui. É assim que a gente coloca a doutrina espírita cristã como base para a nossa vida, com muito amor
e com muita gratidão a Deus. Obrigada. Aproveitando então a presença desses amigos espirituais que trouxeram harmonia, paz, que me auxiliaram no entendimento para que eu possa dividir com todos vocês, irmãos nossos. Somos todos iguais, viemos do mesmo Pai, temos as mesmas oportunidades e devemos sim compartilhar, nos ajudar, dar a mão um ao outro, sabendo sempre que cada um é uma pessoa que tem as suas propostas, as suas ideias e que tem que caminhar de forma que nós possamos ter suficiente paciência e escuta também em nosso auxílio. Assim, vibramos amor, saúde, paz, bom senso, humildade, paciência, fraternidade. E assim, todos esses nossos sentimentos possam abarcar todas as situações de toda a humanidade do nosso querido planeta, a Terra. Assim, nos deixamos envolver pelo plano espiritual, que vai nos ajudar a receber esses fluidos restauradores, regeneradores, fortalecedores da nossa caminhada para o nosso espírito, para o nosso corpo físico, de forma que possamos ter sempre em mente que Deus existe, é o Pai e está em nós. Que as águas possam ser fluidificadas e que possamos encerrar esta parte do trabalho dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim é na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, como devemos perdoar aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje